falar um pouco agora sobre os filtros ND. Existem basicamente 3 tipos. É o variável, os fixo e o trio ND. O variável, ele varia. Você pode escurecer ou clarear de 2 a 8 pontos. Ele tem uma grande desvantagem em grandes angulares, que ele pode causar vinheta em X, que se chama X-vignetting. Então, assim, ele é utilizado mais para lentes normais ou para tele. Para grande angular não é muito recomendado. O trio ND, ele é a mesma coisa, só que ele ainda tem um polarizador incorporado, e os filtros NDs que eu recomendo são os fixos, que só escurecem. Então, eles pode ser retangular ou circular. A vantagem do retangular é que pode ser adaptado em qualquer tipo de lente, com holder. O circular, se você comprar um menor e depois trocar de lente, você vai ter que trocar de filtro. Então, assim, eu recomendo geralmente 2 tipos de filtros NDs que você tem que ter. Um de 5 pontos, que é o 32X, rouba 5 pontos de luz, e o de 10 stops, que ele rouba 1000 vezes a luz, ou seja, ele passa apenas 0,01% da luz. Mas, assim, para que você quer um filtro que roube 99,9% da luz? Para você fazer fotos, por exemplo, artísticas de longa exposição durante o dia, que seria completamente possível. Por exemplo, fazer fotos da nuvem em movimento. Você quer fazer uma foto de 5 minutos durante o dia. Então, você tem que diminuir a luz 1000 vezes para conseguir fazer isso. Só que esse filtro, para você utilizar ele, você não consegue ver nada, né? Porque ele filtra 99, se você colocar ele simplesmente vai ficar preta o teu enquadramento. Então, o que você tem que fazer? Você tem que desatarrachar o filtro, fazer a sua composição, atarrachar na lente. Agora vai ter um outro problema. Se sua câmera, 90% das câmeras só vai até 30 segundos a fotometria. Se você quiser fazer uma foto de 4 minutos, como você vai fazer se o filtro, se o fotômetro da tua câmera só mede até 30 segundos? Você, basicamente, pode aumentar o ISO. Vamos supor, você aumenta para ISO 6400. O ISO 6400 é 64 vezes mais sensível do que o ISO 100. Então, se você bater uma foto de 1 segundo com ISO 6400, você vai ter, em 64 segundos com ISO 100, você vai ter a mesma exposição. Então, você pode desprezar esses 4 segundos, porque 4 segundos pode ser, não vai ter problema. Então, você pode arredondar que cada segundo no ISO 6400 vai equivaler a 1 minuto no ISO 100. Então, você bate uma foto, por exemplo, de 3 ou 4 segundos com o ISO 6400, com esse filtro, vê se o fotômetro está legal, se a foto está boa, vê no histograma, e aí é só você reduzir para o ISO 100 e fazer a foto de 4 minutos, que vai estar exatamente com a mesma posição do ISO 6400 e com alta qualidade do ISO 100. Agora eu vou falar sobre os filtros graduados. Existem basicamente 3 tipos diferentes. O graduado de borda suave, o de borda dura e o graduado reverso. O graduado de borda suave, geralmente, ele é utilizado para quando tem um relevo com montanhas, né? O graduado mais duro é feito para o mar ou então horizontes mais planos. E o graduado reverso é uma evolução desse filtro, que você também, ele é borda dura, só que ele começa a clarear em cima. Então, por exemplo, obrigado. No horizonte, o sol é mais brilhante, e acima do horizonte começa a escurecer. Então, esse filtro ele começa a clarear. Ele é mais claro aqui em cima, aqui embaixo. E esse aqui, se você bater com esse aqui, o céu ia ficar muito escuro acima do horizonte. Então, esse filtro compensa isso. É uma evolução do filtro graduado de borda dura. Aqui é um exemplo do uso do filtro graduado. Vocês podem ver que sem o uso está totalmente estourado. Aqui ele escurece, ainda dá uma estouradinha, só que isso é o suficiente. Você consegue recuperar no RAW. E aquilo ali já está perdida a informação. E vocês podem ver que aqui embaixo está da mesma cor. Então, o filtro graduado serve para equalizar a luz, né? E os filtros que você deve comprar, geralmente, você não pode economizar no filtro. Se você tem uma lente de $1.000, $2.000, se você colocar um filtro da China, o filtro vai ser um elemento a mais na lente. Se
Se você colocar um filtro vagabundo, a sua lente de $2.000 vai virar uma lente de $300, em termos de qualidade. Então, você tem que comprar sempre os melhores filtros. Eu recomendo esses aqui, Stingray, Heliopan, B+W e Lee. E esses de baixo são bons também e são melhores custo-benefício. São mais baratos e são muito bons. A Oya tem filtros profissionais que são muito caros e tem também filtros mais populares que são bons e são bons custo-benefício. O Atifen e a Oya principalmente. Vou falar agora um pouco sobre fotografia de cachoeiras. Geralmente os turistas costumam, tem que esperar bater o sol para a cachoeira ficar clara para você fotografar. Essa aqui eu acho que todo mundo deve conhecer, uma das cachoeiras mais famosas da Chapada dos Veadeiros. Eu peguei essas fotos da internet, só para exemplo, são 2 fotos de turistas. Você pode ver aqui que são geralmente o erro que eles cometem. Eles esperam bater o sol, então você vê que a menina está completamente estourada aqui, a folha que está sem recuperação, a cachoeira está estourada aqui também, e essa região aqui está completamente escurecida. Essa outra foto é a mesma coisa, você pode ver que tem muita luz aqui, não tem informação, está totalmente escuro aqui, e a pedra também está estourada aqui. Ou seja, não adianta estar sol, porque o que o nosso olho consegue ver, a câmera não consegue capturar. Então, você tem que fotografar quando a cachoeira está numa floresta, está num cânion, está com muita sombra, você tem que fotografar quando está nublado. Então, quando está nublado, se você utilizar o polarizador, você vai conseguir um resultado similar a esse aqui. No caso aqui, você pode ver que não tem sombra nenhuma, né? E a luz está muito mais uniforme e continua também, o polarizador consegue voltar a cor, mesmo sem estar com sol, entendeu? Esse aqui é um outro exemplo, uma cachoeira no meio de uma floresta, e que você usa o polarizador, então você consegue saturar muito mais. Se tivesse sol, ia aparecer várias manchas de sol com sombra, pontos de sol que mesmo com HDR ia destruir a foto, ia ficar uma foto completamente sem informação e sem nenhum tipo de qualidade editorial. Agora, quando a cachoeira está no sol, aí você já pode fotografar no sol, porque não tem nenhuma sombra, mancha de sombra e de luminosidade. Então, por exemplo, nesse caso aqui, você consegue fotografar e fica completamente exposta a foto. Aqui um outro exemplo, foi tirado até na hora do turista, ao meio-dia, porque é uma foto no meio de um cânion, assim, né, de manhã e de tarde, dá sombra nessa cachoeira. Então, você utilizando aquele filtro, por exemplo, polarizador de cachoeiras, nessa foto, que é uma luz forte, você consegue uma boa qualidade mesmo estando na luz dura. Então, se a cachoeira for aberta e estiver no sol, você pode fotografar. Agora, se ela estiver com árvores, você tem que esperar ou a hora mágica, né, ou tem que estar nublado. Outra vantagem de você fotografar no sol com a luz frontal é porque, se a cachoeira tiver muita potência, ela vai produzir arco-íris, né? O arco-íris, na verdade, são reflexos, e o polarizador destrói o arco-íris. Por exemplo, se você polarizar uma foto que tem o arco-íris vai sumir, porque o arco-íris é um tipo de reflexo. E existe um truque para você aumentar a potência dos arco-íris. Se você despolarizar, você vai deixar o arco-íris mais forte do que você está vendo. Se você polarizar, ele some. Então, essa foto aqui, eu fiz uma mesclagem que foi o seguinte. Eu fiz uma panorâmica de 4 imagens polarizada, porque eu queria ter mais cor e mais contraste na água, ficar mais verde, só que isso sumiu o arco-íris. Então, eu fiz uma outra foto despolarizando e joguei um layer apenas no arco-íris, ou seja, eu peguei o melhor dos 2 mundos. Eu peguei a cor e o contraste da polarização e a despolarização do arco-íris para te dar o arco-íris ficar mais forte. E quando não está nublado, você pode fotografar na hora mágica, né, que é o melhor horário. Você pode ver, por exemplo, não dá para ver aqui direito, mas essa cachoeira está meio cor-de-rosa porque ela absorve a luz dessa nuvem. Essa outra cachoeira ali na Chapada sempre tem sombra para algum lado, que fica no meio de um cânion. Então, a única forma de você fotografar ela com a luz uniforme tem que ser de manhãzinha, antes do sol nascer, que a luz vai estar completamente difusa e você vai conseguir fotografar. Esse aqui é um outro exemplo, é uma nuvem lenticular, que foi feita depois do pôr do sol, e até numa luz contra, você vê que fica muito mais uniforme a luz quando você fotografa nesses horários. Aqui também é a mesma coisa.
mesmo estando uma luz contra, as cores e o contraste fica muito melhor do que se você fotografasse na hora do turismo. E depois do pôr do sol, existe a hora azul, né? Você perde aquela intensidade de cores quentes, mas se tiver, por exemplo, um capim, alguma coisa assim, para dar um contraste no azul, você pode utilizar, que também vai ficar uma foto muito interessante. Principalmente em cidades, né? Você nunca deve fotografar a cidade quando ela já fica escura. Um pouquinho antes de escurecer, você vai ter aquele contraste do céu ainda ficar um pouquinho azul. Essa foto foi feita lá no Salar do Uyuni, já depois do pôr do sol, já no começo da hora azul. Você pode ver que aqui já está começando, né, a escurecer, e ainda tem um pouco de calor. Então, assim, você consegue o contraste. O ideal é você trabalhar o contraste do quente e o frio. Esse outro exemplo aqui já foi feito, já é de noite essa foto, apesar de parecer que está de dia. Isso aqui eu utilizei uma luz mais fraca para iluminar, estava completamente escuro aqui. Eu usei uma lanterna mais forte para conseguir iluminar todas essas árvores e essa montanha. E essa montanha e essas montanhas aqui do fundo estão sendo iluminadas pela luz da lua, que nasceu há pouco tempo. Essa foto deve ter uns 10 minutos de exposição. Você pode ver que o movimento das nuvens, né, durante a exposição ocorreu. Então, eu tive que ficar 10 minutos jogando luz para conseguir iluminar toda essa região aqui do primeiro plano, que estava completamente escurecido. Aqui, por exemplo, é um outro exemplo na hora Blue Hour, que você tem aquele contraste das cores quentes com as cores frias. Então, na cidade, cityscapes, você sempre tenta fotografar, por exemplo, se eu tivesse feito essa foto um pouco mais tarde, com céu preto, já não ia dar esse contraste do azul com as cores quentes do barco, né? Falar agora um pouco sobre a fotografia noturna, que geralmente é um desafio, porque é muito escuro, então geralmente você não consegue ver, você não consegue focalizar, né? E geralmente as pessoas, o erro das pessoas é aumentar o ISO e jogar o flash para tentar. É o que o automático da câmera faria, né? Vai aumentar o ISO e jogar o flash para tentar clarear. Só que o flash não vai iluminar nada, ele só vai iluminar no máximo 3 metros. E o autofocus também não vai funcionar durante a noite. O que você tem que fazer? Você tem que usar o Live View, botar no foco manual e selecionar uma estrela mais forte, uma lua, dentro do Live View, voltar o seu enquadramento ao normal. E no caso aqui eu fiz 3 fotos, né? Uma do meio, uma para a árvore e outra para cá, só para a parte de cima. E embaixo eu usei as mesmas outras sequências de 3 fotos com ISO mais baixo, usando Light Painting, porque eu poderia controlar a luz embaixo e teria melhor qualidade com menor ISO. Agora, por exemplo, nas cidades, o autofocus vai funcionar, porque é só você colocar algum poste de luz, vai ter luz suficiente para o autofocus funcionar. Então, para cityscapes, você pode utilizar o autofocus durante a noite, mas na paisagem não vai, as estrelas, a não ser em lua cheia, você não vai conseguir utilizar o autofocus. Nesse caso aqui, por exemplo, o laser é bem forte, eu consegui focalizar até o laser, mas assim, geralmente a maioria das câmeras não vai conseguir fazer isso. Você deve usar o foco manual com Live View, que seria a melhor forma de fazer a foto noturna. Essa foto foi feita lá no Paraná. Isso é um laser de rastreamento de estrelas. Ele gera uma estrela artificial para corrigir as distorções causadas pela atmosfera. A partir dos dados dessas distorções que é causada pelo laser, eles conseguem corrigir e aumentar a nitidez das imagens da Via Láctea que eles conseguem produzir. Então, assim, além do Live View, você deve usar sempre uma lente com abertura máxima, 2.8 ou mais, para você o ruído não acontecer e você conseguir tirar uma foto de pelo menos 20 ou 25 segundos e não ter o movimento de estrelas. Como no caso dessa foto, eu bati 25 segundos. Se eu tivesse uma lente mais escura, eu ia ter que usar mais tempo e essas estrelas iriam se movimentar, a não ser que eu utilize técnicas de rastreamento para minimizar o movimento da estrela, se eu estivesse usando um rastreador de estrelas. Mas aí, no caso, eu tenho que fazer uma foto só para as estrelas e outra foto só para o primeiro plano.
Então, por exemplo, os erros básicos, né? É usar o flash e o ISO. Exatamente o que a câmera, se você botar no modo automático, faz. O flash não vai funcionar na fotografia de landscape, porque ele vai iluminar apenas os 3 primeiros, no máximo 5 metros de distância. Então, por exemplo, uma fotografia como essa, o flash vai no máximo conseguir iluminar essas pedras aqui. Essa montanha e tudo, você só vai conseguir iluminar com uma super longa exposição, e no caso aqui foi iluminado pela lua. Essa foto deve ter uns 10, 15 minutos de exposição. E, em vez de usar o flash, quando você usa uma luz contínua, você consegue efeitos mais criativos. Porque, por exemplo, se eu utilizasse o flash para iluminar esse rio, ele ia congelar o movimento da água. E, no caso aqui, eu estou usando uma lanterna. Eu fiquei bastante tempo aqui, primeiro jogando uma lanterna mais fraca no primeiro plano e uma lanterna mais forte para conseguir iluminar toda essa área aqui, dessas plantas que estavam numa contraluz durante a noite, né? Essa aqui é uma noite de lua cheia. Então, eu consegui equalizar a luz do primeiro plano com a iluminação artificial, com a luz das montanhas no fundo. Vou falar um pouco agora sobre ruído. Todo mundo sabe que quando você aumenta o ISO, vai aumentar o ruído. Só que o ruído ele comporta de diferentes maneiras. Na superfície lisa, por exemplo, no céu, você pode ver que o céu com o ISO 3200 é muito mais... Está muito mais ruidoso do que o céu com ISO 100. Mas se você olhar aqui na parte do prédio, que tem textura, obviamente está muito pior a imagem com ISO 3200, mas a diferença já não é tão grande, já é, vamos supor, é aceitável, né? Então, o ruído não atrapalha tanto nas áreas onde tem textura. Atrapalha mais nas áreas lisas, né? Isso aqui, por exemplo, é um gráfico que mostra a evolução do ruído de acordo com a evolução do ISO. Você pode ver que existem basicamente 2 tipos de ruído, que é o ruído de luminância, que ele vai diminuir a definição e a textura, e o ruído de crominância, que ele vai dando manchas de cor. Então, a soma desses 2 ruídos vai degradando a imagem. E também tem o ruído de longa exposição, o ruído térmico. Principalmente aqui no Brasil, que é muito quente, você fazer uma foto de meia hora, de 1 hora de exposição, vai acontecer os chamados hot pixels. Você pode ver aqui, são pontinhos que o pixel estourou. A câmera, às vezes, tem aquele negócio de redução de ISO em longa exposição. Só que, por exemplo, você fazer uma foto de 40 minutos, você vai demorar mais 40 minutos para a câmera trabalhar e regular isso. Existem outras técnicas, como você pode fazer uma foto negra, mas isso aí não vai dar tempo de falar nessa palestra, porque já é uma coisa mais específica de astrofotografia. E esse ruído, se você fizer essa mesma foto, por exemplo, na Patagônia ou no Polo Norte, num lugar mais frio, vai acontecer muito menos isso, porque o sensor vai esquentar menos. Então, você pode, quanto mais frio o local, você pode usar mais longas exposições e ter menos ruído térmico. Então, o ideal é você tentar usar o mínimo o ISO possível. Aqui eu rebaixei o ISO para 640 na lua cheia, e foi o suficiente para iluminar e sem causar muito ruído e ter uma foto de qualidade. Aqui, por exemplo, é um time-lapse que eu fiz e juntei a primeira e a última foto. Essa foto foi feita no pôr do sol e essa aqui já está de noite. Vocês podem ver que os carros aqui estão congelados, né? Olha a diferença da velocidade, e aqui já tem borrões de movimento. Então, assim, a longa exposição pode, por exemplo, se tiver um vagalume passando, as estrelas, então você consegue ter alguns efeitos criativos de movimento usando a longa exposição também. Outra dica também seria nascer da lua. Você deve, por exemplo, no nascer da lua, ele aumenta as cores das montanhas, melhora as cores das montanhas. Então, por exemplo, no nascer da lua, você pode ver que essa aqui é uma foto 360. A lua está iluminando essa montanha, está totalmente amarela. Quando a lua fica mais alta, a montanha já fica branca e você perde todas essas cores, né? Vou passar um pouco mais rápido aqui, porque está acabando o tempo. Aqui é a mesma coisa. Eu iluminei, estava totalmente escuro, eu iluminei o primeiro plano e a lua estava iluminando apenas a montanha de baixo, que é a mesma montanha. Isso aqui é o acampamento base daquela foto anterior. Está mais ou menos uns 600 metros de altitude abaixo daquela primeira foto. Falar um pouco sobre dicas de redução de ruído.
geralmente o ruído ele destrói a textura da foto. Então, para você reduzir o ruído, ele se localiza nas zonas mais escuras e no canal azul. Então, você deve fazer um mascaramento e reduzir o ruído só nessas regiões, para você não diminuir a textura. Outra dica seria o empilhamento, que é uma técnica mais moderna. Você pode ver aqui, uma foto de 20 segundos está completamente ruidosa, com ISO alto. Uma de 10 segundos está mais escura, está um pouco menos ruído. Essa terceira são 10 exposições de 10 segundos com stack, que é um método de empilhamento. Então, você pode ver que, apesar de ter um menos tempo de exposição, clareou mais que a de 20 segundos e tem muito menos ruído que as 3. Aumenta muito mais a qualidade. Só que você tem que bater 10 fotos e fazer a mediana dessas 10 fotos para conseguir melhor qualidade de ruído. E também, obviamente, você vai ter que alinhar as estrelas para fazer isso. Aqui eu vou passar mais rápido, seriam só lentes que vocês utilizam, não vai dar tempo de falar sobre isso. As lentes de fotografia para... E sobre os tripés. O tripé, vou falar um pouco, que geralmente são a ferramenta mais importante para a fotografia de landscape. Então, você nunca deve utilizar um tripé ruim. Geralmente, esse tripé aqui, de estúdio, nunca vai ser... ele não abre as pernas, então você não vai conseguir firmeza e não é recomendado para landscape. Esse aqui já seria um tripé profissional, porque ele não tem a coluna central, e esse aqui seria um tripé custo-benefício. Vou passar aqui também mais rápido. Esse aqui é um tipo de tripé que você pode utilizar para botar na árvore, que é bem interessante, né? Mas também ele só não consegue carregar grandes pesos, né? São câmeras, você não pode botar uma lente muito pesada. Que são os tipos de cabeça, também não vai dar tempo. Geralmente você deve usar a cabeça de bola, que são as cabeças mais recomendadas para a fotografia de landscape. Essas cabeças gimbal são utilizadas quando você tem aquelas lentes mais pesadas, para você conseguir movimentar elas facilmente. Eu tenho esse modelo aqui, que é muito bom. E existem também as cabeças panorâmicas 360, que elas regulam, elas jogam para trás a lente para que você consiga rotacionar exatamente no ponto nodal e produzir imagens 360. Essa aqui esses dois modelos eu tenho. Essa aqui é uma cabeça robótica que te permite fazer gigafotografias, fotografias de mais de 1000 megapixels, automaticamente. Depois você junta isso no computador. Esses aqui são 3 tripés que eu recomendo para fotografia de custo-benefício, né, fotografia de landscape, que no mínimo teria que ter alguns desses, porque senão o vento, ou se você colocar na água, vai tremer. E esse aqui seriam alguns modelos tops de linha, né? São tripés que custam $700, tem uns que custam até $1000. Os tipos de cabeça recomendados para landscape são as cabeças de bola. Essas aqui são caríssimas, da Really Right Stuff. E essa aqui é uma da China, que também funciona muito bem enquanto o parafuso não enferrujar e quebrar. Eu comprei uma dessa e está funcionando muito bem até o momento. A iluminação noturna, falar um pouco rápido aqui sobre iluminação noturna. Você pode ter 2 tipos de iluminação. Você pode usar o flash para congelar o movimento de algum animal, por exemplo, uma coruja, ou se for uma paisagem estática, como no caso dessa árvore, você vai usar uma luz contínua, que você vai ter maior qualidade, né? No caso dessa árvore aqui, eu posso iluminar lateralmente, você vai ter uma melhor qualidade de iluminação. Se você fotografar algum modelo, ele tem que ficar parado durante 20 ou 30 segundos, senão o movimento dele vai causar borrões e vai causar fantasmas na foto. Aqui o Light Painting eu utilizei no primeiro plano. Estava totalmente escura essa foto, você vê que deu uma noção de profundidade nessa foto, né? Aqui eu utilizei um Light Paint subaquático, para iluminar a água, e um Light Paint externo para iluminar a floresta. Já estava mais ou menos depois da hora azul, já estava quase de noite essa foto. Isso aqui é aquela mesma cachoeira, Santa Bárbara. No caso aqui, foi feita de noite, essa foto foi feita à meia-noite. Tem algumas pessoas que estão me ajudando iluminando a cachoeira aqui embaixo, e eu fiquei usando a luz aqui em cima para clarear, porque essa cachoeira tem 40 metros, tem que ter bastante luz para você conseguir clarear toda essa região aqui. Aqui são outros exemplos de light painting. No caso, você pode usar uma luz mais quente para dar um contraste entre o azul, né, e o fundo do céu. Falar um pouco agora sobre Low Level Landscape Lighting,
que é um derivado do light painting, que você usa pequenos LEDs fixos, né? E você consegue equalizar melhor a luz do que o light painting, que às vezes é muito forte a luz, pode estourar em alguns pontos. Essa foto é uma foto dentro de caverna, mas poderia ser uma foto noturna, porque é totalmente escuro. Então, eu utilizei vários modelos, eu usei as duas técnicas, Light Paint e o LLL, chamado, né? Esse aqui é um exemplo do LLL, você pode ver que tem várias fontes de luz para equalizar. Então, é uma foto muito mais produzida do que o Light Painting, né? E isso aqui é uma luz omnidirecional, é tipo aquele lampião, ele ilumina para todos os lados. Então, também é um tipo de luz interessante para você utilizar na fotografia noturna. Nesse caso aqui, eu usei um LED no primeiro plano, e a montanha, eu utilizei a iluminação da rua, que iluminou a montanha em longa exposição, e consegui esse contraste entre a casa e a montanha, né? Geralmente, a temperatura de cor que a gente branca é 5.000 graus Kelvin. A gente usa, geralmente, 4 a 3.000 graus Kelvin para dar esse contraste do amarelo. Então, essas aqui são alguns modelos de lanterna que você deve usar, aquelas lanternas antigas, de Krypton. Existem LEDs amarelas, mas hoje em dia você usa mais esses tipos de lanternas mais antigas, a qualidade é muito melhor porque é amarela. Esses são lanternas top de linha, que mudam de cor, são caríssimas também, alemães. E, por último, esse aqui são tipos de lanternas que você usa no LLL, que são painéis de LED. Alguns mudam de cor, e esse aqui é aquela que você utiliza para GoPro. Isso aqui é uma luz omnidirecional, que são aqueles lampiõezinhos que iluminam 360 graus. E, mudei aqui. Por último, essa aqui é a melhor lanterna, tanto para Light Painting como para LLL, porque ela tem um zoom e uma luz grande angular, e você consegue controlar a intensidade dessa luz. Eu utilizo essas lanternas para fazer minhas imagens. Vou falar aqui agora um pouco sobre concursos fotográficos. Se der tempo, né? Dá tempo? Bom, então, geralmente você tem que entrar no concurso da sua área. Se você for um fotógrafo de casamento, não adianta você tentar entrar em concurso de natureza, que você não vai ganhar. A não ser que você consiga uma foto espetacular, alguma coisa impressionante, né? Não adianta você entrar, que você não vai ganhar com pessoas que são especializadas na área. Então, outra coisa que você tem que fazer é adequar o tema. Às vezes o tema é uma coisa, você tem uma foto boa, mas a sua foto não está adequada ao tema do concurso. A elegibilidade também. Às vezes existem concursos que não são para brasileiros, outros que são para mulheres, tem limite de idade. Então, você tem que ver isso tudo na regra do concurso. O tamanho da foto que você envia. Tem umas que são 1.400 pixels, sRGB, Adobe RGB. Então, você tem que ficar atento. O tamanho da foto tem um limite de tamanho. Tudo isso você tem que ficar atento na regra para você mandar exatamente o arquivo que eles estão pedindo, né? Você tem que evitar esses concursos caça-níqueis, que geralmente só tem um vencedor e milhares de categorias. Então, você vai concorrer com fotografia de casamento, paisagem. Então, assim, não tem como você avaliar diferentes tipos de categoria e ter um só vencedor. Esses concursos são feitos só para ganhar dinheiro. Você deve estudar os jurados, por exemplo, os sites dos jurados, ver o estilo deles para ver se a fotografia que você vai inscrever tem a ver com o que os jurados vão querer. E, por fim, você tem que estudar as fotos dos vencedores anteriores, não para imitar ou tentar fazer similar. Pegar as técnicas e tentar juntar. Um fez uma técnica, um vencedor fez um tipo de técnica, o outro fez outro. Você consegue juntar, desenvolver a sua técnica e fazer, assim, a sua foto inovadora. Só isso por enquanto, porque acabou o tempo aqui. Agradeço a todos. Muito obrigado.